aqui a presença ilustre do desembargador Carlos Francisco Berardo, ali sentado, sempre prestigiando esses eventos. E eu só sei de uma coisa, viu, que quando essa colaboradora falta ou se ausenta por um dia em casa, é um transtorno. É um estresse total. Todo mundo tem que assumir atividade. Eu não me incluo nessas atividades, mas me incluem. Então não tem jeito, a família me inclui. Mas eu passo rapidamente a palavra aqui ao acadêmico Carlos Zuberstein. Muito bom dia. É sempre uma alegria, uma honra atender o convite dos meus amigos da academia. E mais uma vez eu estou aqui para falar hoje sobre esse tema quente, que é a questão do trabalho doméstico e as implicações dessa nova legislação. O que eu vou fazer aqui, rapidamente, talvez vá ter que suprimir algumas partes, eu quero tocar em 4 pontos. Esse primeiro já foi abordado na sessão anterior, mas eu tenho alguns pontos que eu gostaria de passar, porque não foram mencionados. Depois eu vou fazer um apanhado do trabalho doméstico no Brasil. Tem algumas coisas interessantes que, em geral, não são mencionadas também. Eu gostaria de mencionar. Depois eu vou especular sobre os impactos econômicos, os impactos no mercado de trabalho dessa nova legislação. É muito difícil a gente especular, porque nós não sabemos exatamente em que medida ela vai ser cumprida. Esse é o grande problema de legislar sobre essa área. E vou finalizar com algumas considerações. Então, trabalho doméstico no mundo. Nós tivemos recentemente a publicação pela OIT desse estudo, um estudo de muito fôlego, muito interessante, que trouxe muitas informações sobre a regulamentação do trabalho doméstico e sobre a intensidade, a dimensão do trabalho doméstico. E esse texto começa de uma forma interessante. Ele começa dizendo que a diferenciação entre a proteção do trabalho doméstico e dos demais tipos de trabalho pode ser vista lá atrás, em 1936, quando a OIT promulgou essa Convenção 82 sobre os feriados, o não trabalho nos feriados, excluiu os domésticos dessa convenção. Qual que era o argumento implícito naquela ocasião? É um trabalho em extinção, a gente não tem que se preocupar com isso. Mas os fatos desmentem isso. Nós vimos, isso está no relatório, que nós tivemos um aumento de 60% no tamanho do mercado de trabalho doméstico no mundo nos últimos 20 anos. De 33 milhões para 52 milhões. E ainda 7 milhões de crianças envolvidas com trabalho doméstico. Então está crescendo. O trabalho doméstico está crescendo. Como é que pode? Uma instituição que remonta à era medieval, remonta à época da escravidão e está crescendo. O relatório, a gente pode perceber, ele indica 2 causas. Primeiro, o aumento da idade da população, a longevidade da população. À medida que há mais idosos, há mais demanda por trabalho doméstico do tipo cuidadores. Então esse é um fator que aumenta a demanda e, portanto, aumenta esse mercado. E o segundo, que também já foi mencionado aqui, é que a mulher está cada vez mais participando do mercado de trabalho não doméstico. A participação da mulher está crescendo nos países em desenvolvimento e já cresceu no passado nos países desenvolvidos. E uma das maneiras de conciliar essa participação é utilizando com mais intensidade o trabalho doméstico em casa para poder liberar a mulher para o mercado. Trabalho doméstico é 7,5% do trabalho feminino no mundo, 80% dos trabalhadores domésticos são mulheres, quer dizer, é um trabalho eminentemente feminino. Esses são os problemas que a gente percebe, e o relatório da OIT menciona: jornada, descanso semanal, piso salarial, proteção à maternidade, abusos.
Muitas vezes se deduz valores sobre o trabalho para as domésticas que moram na casa. E, acima de tudo, a dificuldade de cumprir a legislação. Isso tudo está no relatório da OIT. Eu vou passar por isso, mas tem uma coisa muito interessante, que é uma questão metodológica. Como é que você define e, portanto, a partir da definição, como você conta o trabalho doméstico. Eu recomendo que vocês leiam. Se a gente tiver tempo, eu posso voltar a essa parte. Cultura e religião afetam o tamanho e a forma do trabalho doméstico. A região que proporcionalmente tem mais trabalho doméstico é o Oriente Médio. Embora a população seja pequena, nos países muçulmanos, 1/3 do emprego das mulheres é no trabalho doméstico. Por quê? Porque as mulheres têm poucas oportunidades de outros tipos de trabalho por causa de restrições religiosas. E, curiosamente, uma das restrições é exatamente que a mulher, num país que observa a religião muçulmana com rigor, a mulher não pode guiar. Então, o trabalho de motorista é um trabalho exclusivo dos homens. Por isso que se vê mais homens também no trabalho doméstico nessa região do mundo do que em outras regiões. Isso aqui é também do relatório da OIT, como é que estão distribuídos. 41% dos trabalhadores domésticos na Ásia, 37% na América Latina e Caribe, África 10% e o resto nos países desenvolvidos. Veja que o Oriente Médio é só 4%, mas tem aquelas peculiaridades que eu mencionei. Esse relatório da OIT não cobre a China, então tudo isso é o mundo menos a China. A China não fez parte dessa investigação, a gente não conhece muito, portanto, sobre o trabalho doméstico na China. Esse número já foi mencionado, 10% dos trabalhadores estão cobertos com uma legislação compatível ou comparável com a dos demais trabalhadores, 30% não tem nenhuma legislação, então a margem, e 60% estão numa zona com alguma legislação, com bastante proteção, e o Brasil está nesse 60%, e o Brasil se compara bastante favoravelmente, mesmo sem essa nova legislação. Vamos falar um pouquinho do Brasil. Eu sei que o meu amigo Nelson Manriche adora os meus gráficos, por isso que eu trouxe aqui uns 10, viu, Nelson? Você vai se divertir hoje, eles são especiais para você. Essa linha aqui é a evolução do emprego total no Brasil. Desde 92 até 2011, essa é a última PNAD. Vejam, nós passamos de 65 milhões para 94 milhões em 2011. O crescimento do emprego foi grande. E as outras linhas são o emprego doméstico. Aquela linha azul de cima, todos os trabalhadores domésticos. A vermelha, os domésticos sem carteira, e a verde, os domésticos com carteira. Então, o trabalho doméstico está crescendo. Isso aqui é o mesmo gráfico em número índice. Eu não vou encher muito vocês com isso, mas eu só quero mostrar que aquela linha verde de cima, deixa só mostrar os últimos números. Nesse período de 20 anos, o emprego no Brasil cresceu 43%, tamanho do nosso mercado de trabalho, 43%. E o emprego doméstico cresceu 53%. Cresceu mais do que o emprego total. Portanto, o emprego doméstico está em expansão no Brasil. A linha vermelha é o informal. O informal cresceu só 28%. E o grande crescimento foi no formal. O emprego doméstico formal, 168%. Essa é a proporção, são os mesmos números vistos em proporção. Veja a linha de baixo, o verde, mostra o crescimento do emprego doméstico formal. Aqui o mercado de trabalho no Brasil, de acordo com a posição na ocupação. Esse é o critério que nós usamos para medir o emprego doméstico. A posição na ocupação. E emprego doméstico é uma posição que o IBGE investiga nos domicílios quando ele faz uma pesquisa. Então, 7% são trabalhadores domésticos. 21% conta própria,
64% são empregados formais ou informais, os demais empregados. Esses 6% de outros são as formas não remuneradas de trabalho. Eu trabalho para o autoconsumo, autoconstrução, trabalho sem remuneração, em geral crianças que ajudam no negócio da família. E 2% de empregadores. Olha o gênero. O mercado de trabalho no Brasil como um todo, ele é 58% homens, 42% mulheres. Doméstico é quase todo mulheres. Né? Tipicamente o emprego feminino. A faixa etária, o emprego doméstico é mais idoso, vamos dizer assim, a participação de pessoas com 30 a 59, quer dizer, trabalhadores maduros, é bem maior do que no mercado como um todo. Isso já foi mencionado, isso é um fenômeno mundial. O trabalho doméstico não está mais atraindo os jovens. Ele está se expandindo, mas sem atrair muito os jovens. É curioso isso. Escolaridade. O trabalho doméstico é exercido por pessoas com menor escolaridade que os demais. Vejam, até o fundamental completo, 83% dos trabalhadores. E aqui, para mim, foi uma surpresa. Eu fiquei pensando, porque eu acho que isso explica muito, e eu acho que isso aqui lança uma luz sobre o que deve acontecer, quais vão ser os impactos da nova legislação. Isso aqui é a jornada de trabalho no Brasil. Então, essa coluna aqui é do total do mercado de trabalho. Vejam que o grosso dos trabalhadores está aqui nessa faixa, que é de 40 a 44 horas. E se a gente somar esse aqui, 40 a 44 horas, com esse, nós temos praticamente todo o mercado de trabalho. Né? São poucos os trabalhadores que fazem entre 45 e 48 horas e poucos os que excedem as 48 horas. Os domésticos trabalham em jornadas menos extensas ainda, vejam. Quer dizer, a jornada de trabalho dos domésticos é menor do que a dos demais trabalhadores. Vou guardar essa informação, eu acho que isso é importante. Tempo de serviço, a rotatividade é maior. Se você somar essas duas colunas aqui é até 11 meses, aqui é de 1 a 2 anos, você tem 40%. 40% dos trabalhadores domésticos ficam até 2 anos no emprego. Uma grande rotatividade. Bem maior do que a dos demais. A rotatividade no Brasil é grande, no geral. No serviço doméstico, maior ainda. Renda. Coisas muito interessantes também. Isso aqui é a renda nominal, renda média do trabalho nominal. A renda maior é dos empregadores. Essa é uma posição na ocupação, vocês lembram, 2% do mercado. Quem são essas pessoas? Não são os grandes capitalistas. São os donos de empresas que trabalham nas suas empresas. Portanto, nós estamos falando de pequenos e micro negócios, em que o dono trabalha também. É uma posição na ocupação que o IBGE reconhece. O acionista, o capitalista, não está aí, porque ele não trabalha. Pelo menos ele não trabalha no seu negócio. Vejam a renda. Aqui embaixo é a renda dos trabalhadores domésticos, esse verde. E quase coincidindo com essa curva é o salário mínimo. Olha que coisa interessante. A renda média dos trabalhadores domésticos, ela evoluiu no mesmo valor que o salário mínimo. E nós sabemos que o salário mínimo cresceu em termos reais. Então, o salário mínimo é uma coisa muito relevante para a renda dos trabalhadores domésticos. Está colado, a remuneração está colada no salário mínimo. E ela já tem direito ao salário mínimo hoje. Essa nova legislação não vai implicar nenhuma mudança aqui. Depois, as outras categorias. Aqui o trabalhador por conta própria, ele ganha um pouco mais do que os domésticos, e aqui a média, está coincidindo aqui duas curvas, os outros empregados e o total do mercado é essa curva. Então a renda cresceu, a renda nominal. Esse gráfico mostra o mesmo gráfico anterior, mas em número índice. E aqui vejam, o que mais cresceu
nesse período foi o salário mínimo. Política deliberada, o fim da inflação, começou com o Fernando Henrique, continuou com o Lula, o salário mínimo cresceu muito em termos de poder aquisitivo no Brasil. Quem veio logo atrás? Os empregados domésticos. Eles tiveram um crescimento de renda maior que todas as outras categorias. Vejam que coisa interessante. E aí quem perdeu essa corrida foram os empregadores. Quer dizer, o salário cresceu mais do que a renda do capital no Brasil, nesses últimos anos. E aqui o mesmo gráfico, só que expresso em número de salários mínimos. Eu dividi em cada ano a renda pelo número de salários mínimos e o quadro é o mesmo. Vejam que os domésticos mantiveram mais ou menos um salário mínimo de renda. Só que a gente não pode esquecer que o salário mínimo está valendo cada vez mais. Por isso que o crescimento da renda dele. Síntese do nosso caso: 7% do emprego, está crescendo a participação no mercado de trabalho, predominantemente feminino, muito baixa escolaridade, alta rotatividade, surpresa, jornada, que a gente imagina, bom, o empregado doméstico trabalha 15 horas, 18 horas por dia. Não é o retrato que o IBGE nos fornece. Deixou de atrair os jovens, é um trabalho mais maduro. O emprego doméstico, então, é cada vez mais típico de mulheres maduras de baixa escolaridade, que são as que não têm outras, ou têm menos opções, menos oportunidades no mercado de trabalho. A renda é baixa, é a mais baixa de todas, mas é crescente e o salário mínimo é relevante. De cada 100 trabalhadores no Brasil, 7 são domésticos. De cada 100 trabalhadores homens, um é doméstico. E de cada 100 trabalhadoras mulheres, 15 são domésticas. Se a mulher é negra, de cada 100, 20 são domésticas. Quer dizer, há um viés de além de ser uma profissão feminina, é também majoritariamente ocupada por negras. De cada 100 trabalhadores domésticos, 92 são mulheres. E aí, não está no relatório da ONU, não está na pesquisa da PNAD, mas num relatório do DIEESE que eu encontrei isso, eu achei um pouco exagerado, talvez seja um viés da região, mas é uma informação que começa a fazer sentido com a da jornada. 72% dos domésticos que o DIEESE encontrou numa pesquisa que ele fez são diaristas. A diarista, ela não dorme no emprego. Então, isso já reduz a jornada. Provavelmente, ela vai fazer 8 horas por dia. Provavelmente, ela não trabalha no sábado e talvez não trabalhe mais um dia na semana. Daí, a jornada de trabalho das domésticas não ser tão grande assim. Se a gente pensar também, uma grande parte hoje das empregadas domésticas não dorme no emprego. E quando não dorme no emprego, a jornada também não é aquela jornada extensa. Tem uma hora para começar e tem uma hora para terminar. Então, o emprego doméstico, pelo menos para minha surpresa, eu sempre imaginei que era tipicamente um emprego de longas jornadas. Não é. Quer dizer, está havendo uma transformação que se reflete na jornada. Nós vamos voltar a isso quando a gente falar sobre os impactos da nova modalidade. E 70% não são registrados. Quer dizer, a informalidade é 70%. A informalidade média no Brasil é 50%. No caso do emprego doméstico é 70%. O que vai acontecer? Do ponto de vista econômico, eu não quero entrar nos detalhes. Vejam, a minha posição é de total simpatia com a nova legislação. Por todos os motivos que já foram levantados, eu não quero repetir. Eu acho que é uma aberração, é uma excrescência a gente ter essa situação que nós temos em relação aos trabalhadores domésticos. Eles têm que ter os mesmos direitos que os demais trabalhadores, ponto final. Bom, o que vai acontecer quando isso for tornado lei? Eu acho que vai ajudar a gente a pensar se nós voltarmos para uma situação parecida, num mercado completamente diferente, e eu não quero comparar aqui, eu quero voltar ao choque do petróleo. Eu não estou dizendo que o trabalho doméstico é uma mercadoria como outras quaisquer, não é isso. Mas nós estamos falando de um mercado que tem oferta e tem demanda. Então vamos ver o que acontece quando ocorre um choque num mercado qualquer. Eu
para ficar mais claro o meu ponto, eu acho que o exemplo do choque do petróleo que ocorreu em 1973 é interessante. O que aconteceu? Os países produtores de petróleo fundaram a OPEP e aumentaram o preço do petróleo abruptamente. Choque de oferta, esse é o nome que os economistas dão. O aumento do preço do petróleo foi transferido. A empresa que fazia plástico usa petróleo, transfere para o preço do plástico. A empresa que vai usar o plástico transfere para o preço dela e o consumidor final está pagando isso. Isso repassa. O consumidor final usa a gasolina, ele vai no posto, ele paga mais. Então houve uma inflação mundial porque esse aumento, esse choque foi transmitido nas cadeias produtivas. E uma recessão mundial, porque a demanda de todos os produtos diminuiu. Depois começou o ajuste. Os consumidores, as empresas, as cadeias produtivas começaram a criar novas tecnologias que usavam menos petróleo ou que substituíam o petróleo, principalmente na produção exatamente da energia, conservação de energia, racionalização do uso de energia passou a ser a palavra lei naquela época. E hoje a consequência disso é que o país, o mundo se acomodou e hoje nós usamos petróleo com mais eficiência. Nós estamos usando mais petróleo do que há 40 anos atrás, evidentemente. O mundo cresceu, mas a quantidade, a intensidade de petróleo na economia diminuiu por causa do ajuste que o choque do petróleo provocou. Então, o que vai acontecer com a nova legislação? É um choque de oferta que vai provocar também o mesmo tipo de acontecimentos. Do ponto de vista nosso, nós que usamos esse trabalho na nossa casa, o custo vai aumentar. Se a jornada for realmente obedecida, se nós temos uma empregada que dorme em casa e que hoje trabalha 10, 12 horas para nós, e a gente vai ter que reduzir para 8, significa que o trabalho dela ficou mais caro. Então, nós vamos querer diminuir. Além, outros encargos estão sendo colocados aqui, quer dizer, o salário, o custo dessa empregada vai aumentar. Então, só que nós não somos produtores, nós não temos para quem repassar. Não há uma cadeia produtiva envolvendo o trabalho doméstico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar diminuir esse salário. E o que provavelmente a gente vai ver é os patrões chamando as empregadas para renegociar. Como não é possível reduzir salário no Brasil, nós devemos ter uma rotatividade. As casas vão demitir as empregadas, isso vai acontecer em grande escala, e vão contratar novas com um salário menor, de tal forma que o custo, que hoje é X, vai continuar mais ou menos sendo X. Quer dizer, um dos impactos que deve acontecer é que o salário das empregadas domésticas deve diminuir. Depois disso, depois desse primeiro choque, e se esse ajuste não for muito grande, não for um caminho importante de ajuste, eu já estou terminando, aí nós vamos ver inovação tecnológica, como nós vimos no petróleo. Nós vamos mudar nossos hábitos. Nós não vamos mais lavar roupa em casa, nós vamos usar muito mais outros serviços, nós vamos ser menos exigentes com relação à limpeza, lavar vidro, a gente vai usar menos esse trabalho, vai diminuir a demanda, não é? É isso mesmo. 2 vazamentos nesse mecanismo de ajuste. A informalidade, quer dizer, até que ponto essa nova legislação vai pegar, como a gente diz no Brasil. E segundo, a questão dos diaristas. Provavelmente, as casas que hoje usam uma empregada permanentemente, 5 dias por semana ou 6 dias por semana, vão usar uma diarista 2 vezes por semana. Ou talvez 2 diaristas 2 vezes por semana. E aí vão conseguir fugir dessa legislação. Portanto, nós vamos ter menos empregos domésticos.
ou, pelo menos, o crescimento do emprego doméstico vai perder um pouquinho de ritmo. Esse vai ser o impacto. Conclusões. O Brasil é um dos maiores mercados de trabalho doméstico. Nós nos comparamos bem em termos de proteção ao empregado doméstico, pelo menos na forma, pelo menos no livro, né? Na prática, nem tanto. Muita informalidade, é difícil de cumprir. Será que a gente vai cumprir essa nova legislação? Os deputados e os senadores estão saindo bonitos na fotografia. Unanimidade. Ninguém lá levanta, mas escuta, como é que isso vai ser feito? Eles estão todos de acordo. Agora, será que pega? Como pega? Impactos, provavelmente redução do salário, menos crescimento, mais informalidade e mais diaristas. Ele não deve desaparecer o emprego. Ele vai continuar porque ele está ficando cada vez mais importante para determinadas situações. Ele vai desaparecer do nosso dia a dia. Nós vamos ter que espremer nosso suco, nós vamos ter que fazer a nossa comida, como é nos outros países. Eu vou fechar aqui, não vou responder. Eu gostaria de convidar vocês a pensarem em quem ganha e quem perde com essa situação. E eu imagino que essa situação está criando novas oportunidades de negócio. Quem perceber essas oportunidades pode ganhar com essa situação. Muito obrigado. Muito obrigado à participação aqui do Dr. Carlos Zimmermann e também do acadêmico Dr. Hélio Stein. Vejam que o assunto realmente é interessante, instigante, mas o tempo, né, infelizmente, não é compatível com a reflexão que se deve fazer sobre essa questão. Quero agradecer a participação desses panelistas que acrescentaram muito a este evento, a este debate. E aqui, refletindo durante a fala de ambos, eu penso que uma lei que discipline toda essa questão irá demorar. E será um desafio legislar sobre este assunto. Se é que uma lei pode contemplar todas as hipóteses. A gente sabe que isso também não é possível. E, enquanto isso, a doutrina, de certo, deve ocupar um espaço importante e com a sua ousadia de sempre. E o papel dos tribunais, a jurisprudência, sobretudo na expressão de Carlos Maximiliano, vai fazendo o quê? Vai desenvolvendo e aperfeiçoando o direito. Então, a questão é instigante mesmo. E eu encerro, portanto, este painel e passo a palavra ao chefe do cerimonial.